paz do Senhor, explicando a Bíblia comigo, Pastor Carlos. Jeremias capítulo 10. Ouve a palavra que o Senhor vos fala a vós outros, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor: não aprendais o caminho dos gentios, nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles os gentios se atemorizam. Porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam do bosque um madeiro, obra das mãos do artífice com machado. Com prata e ouro o enfeitam, com pregos e martelos o fixam para que não oscile. Os ídolos são como um espantalho em pepinal e não podem falar, necessitam de quem os leve, porquanto não podem andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal, e não está neles o fazer o bem. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Quem te não temerá a ti, ó Rei das nações? Pois isto é a ti devido, porquanto entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino ninguém há semelhante a ti. Mas eles todos se tornaram estúpidos e loucos. Seu ensino é vão e morto como um pedaço de madeira. Traz-se prata batida de Tarsis e ouro de Ufaz. Os ídolos são obra de artífice e de mãos de ourives. Azuis e púrpuras são as suas vestes. Todos eles são obra de homens hábeis. Mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Assim lhes direis: os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e de debaixo destes céus. O Senhor fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo por sua sabedoria, e com a sua inteligência estendeu os céus. Fazendo ele ribombar o trovão, logo há tumulto de águas no céu, e sobem os vapores das extremidades da terra. Ele cria os relâmpagos para a chuva, e dos seus depósitos faz sair o vento. Todo homem se tornou estúpido e não tem saber. Todo ourives é envergonhado pela imagem que ele mesmo esculpiu, pois as suas imagens são mentira e nelas não há fôlego. Vaidades são, obra ridícula. No tempo do seu castigo virão a perecer. Não é semelhante a estas aquele que é a porção de Jacó, porque ele é o Criador de todas as coisas, e Israel é a tribo da sua herança. Senhor dos exércitos é o seu nome. Jeremias aqui compara Deus com as obras. Não tem comparação, né? Você fala com o verdadeiro Deus, ele te responde, ele te auxilia. E aquele pedaço de madeira, de pedra, de um monte de coisa que não tem vida própria? Foi o que eu falei. As pessoas ensinam errado e as pessoas acreditam no ensino errado, não vão atrás do que é certo. E aí depois vem correção. Tira do chão a tua trouxa, ó filha de Sião, que moras em lugar sitiado, porque assim diz o Senhor: eis que desta vez arrojarei para fora os moradores da terra e os angustiarei, para que venham a senti-lo. Ai de mim, por causa da minha ruína, é muito grave a minha ferida. Então eu disse: com efeito, é isto o meu sofrimento e tenho de suportá-lo. A minha tenda foi destruída, todas as cordas se romperam, os meus filhos se foram e já não existem. Ninguém há que levante a minha tenda e lhe erga as lonas, porque os pastores se tornaram estúpidos e não buscaram ao Senhor. Por isso não prosperaram, e todos os seus rebanhos se acham dispersos. Eis aí um rumor, eis que vem grande tumulto da terra do norte, para fazer das cidades de Judá uma assolação, morada de chacais. Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha o dirigir os seus passos. Castiga-me, ó Senhor, mas em justa medida,
não na tua ira, para que não me reduzas a nada. Derrama tua indignação sobre as nações que não te conhecem e sobre os povos que não invocam o teu nome, porque devoraram a Jacó, devoraram-no, consumiram-no e assolaram a sua morada. Aqui, Jeremias está lamentando a desolação de Judá. Olha o que aconteceu: desolada, arruinada, acabada, esquecida, abandonada. Tá triste a situação. Jeremias ele está vendo a situação. Não aconteceu, mas ele está sabendo de tudo que vai acontecer. Por isso ele chora, por isso ele lamenta. Gente, eu estou falando. Gente, me ouça. Aí vem as pessoas que são os entendidos da lei. Não, a paz, a tranquilidade, tudo que Jeremias está falando é bobagem. E continua. Capítulo 11. Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: ouve as palavras desta aliança e fala aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém. Dize-lhes: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: maldito o homem que não atentar para as palavras desta aliança que ordenei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, da fornalha de ferro, dizendo: dai ouvidos à minha voz e fazei tudo segundo o que vos mando. Assim vós me sereis a mim por povo, e eu vos serei a vós outros por Deus, para que confirme o juramento que fiz a vossos pais, de lhes dar uma terra que manasse leite e mel, como se vê neste dia. Então eu respondi e disse: Amém, ó Senhor. Tornou-me o Senhor, apregou a todas estas palavras nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, dizendo: ouve as palavras desta aliança e cumpre-as, porque deveras adverti a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito até ao dia de hoje, testemunhando desde cedo cada dia, dizendo: dai ouvidos à minha voz. Mas não atenderam, nem inclinaram o seu ouvido. Antes andaram cada um segundo a dureza do seu coração maligno, pelo que fiz cair sobre eles todas as ameaças desta aliança, a qual lhes ordenei que cumprissem, mas não cumpriram. Disse-me ainda o Senhor: uma conspiração se achou entre os homens de Judá, entre os habitantes de Jerusalém. Tornaram as maldades de seus primeiros pais, que recusaram ouvir as minhas palavras. Andaram eles após outros deuses para os servir. A casa de Israel e a casa de Judá violaram a minha aliança que eu fizera com seus pais. Portanto, assim diz o Senhor: eis que trarei mal sobre eles, de que não poderão escapar. Clamarão a mim, porém não os ouvirei. Então as cidades de Judá e os habitantes de Jerusalém irão aos deuses a quem eles queimaram incenso e a eles clamarão. Porém estes de nenhuma sorte os livrarão do tempo do seu mal. Porque, ó Judá, segundo o número das tuas cidades são os teus deuses, segundo o número das ruas de Jerusalém levantaste altares para vergonhosa coisa, isto é, para queimares incenso a Baal. Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por eles clamor nem oração, porque não os ouvirei, quando eles clamarem a mim por causa do seu mal. Que direito tem na minha casa a minha amada, ela que cometeu vilezas? Acaso, ó amada, votos e carnes sacrificadas poderão afastar de ti o mal? Então saltarias de prazer. O Senhor te chamou de oliveira verde, formosa por seus deliciosos frutos, mas agora a voz de grande tumulto acendeu fogo ao redor dela e consumiu os seus ramos, porque o Senhor dos exércitos, que te plantou, pronunciou contra ti o mal, pela maldade que a casa de Israel e a casa de Judá para si mesmas fizeram, pois me provocaram a ira, queimando incenso a Baal. Como é que é a coisa? Ah, vocês
em cada cidade vocês colocaram uma estátua, colocaram um Deus em cada cidade. E nas ruas também, em todos os lugares, vocês fizeram altares, profanando o nome do Senhor. Alguma diferença para os dias de hoje? Nenhuma, né? E aí, a Bíblia é o quê? Brincadeira? A Bíblia é história de carochinha? As pessoas estão brincando, a gente está falando. Olha, até aqui, quantas vezes Jeremias já não repreendeu o povo, já não chamou a atenção do povo. A coisa muito simples, que devia ter sido feita desde o tempo de Faraó. Ah, o povo quer ir embora? Muito bem, então deixa o povo embora. Não, fica lutando contra Deus, querendo ser Deus. Não vai para frente. Não aprende a lição. Os outros às vezes apanham. Tá vendo? Ó, ele está apanhando no teu lugar. Nós vamos ver um caso lá na frente, Nabucodonosor. Primeiro, Deus revelou o sonho. Depois, ele mandou os 3 para a fornalha. E Nabucodonosor não entendeu a coisa. Aí o que Deus fez? Permitiu que ele agisse como um animal, não transformado num animal, mas que ele agisse como um animal. Aí ele sentiu na pele. O que aconteceu? Nabucodonosor se converteu. O Senhor me fez saber e eu o soube. Então me fizeste ver as suas maquinações. Eu era como manso cordeiro que é levado ao matadouro, porque eu não sabia que tramavam projetos contra mim, dizendo: destruamos a árvore com seu fruto, a ele cortemo-lo da terra dos viventes, e não haja mais memória do seu nome. Mas, ó Senhor dos exércitos, justo juiz, que provas o mais íntimo do coração, veja eu a tua vingança sobre eles, pois a ti revelei a minha causa. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos homens de Anatote que procuram a tua morte e dizem: não profetizes em o nome do Senhor, para que não morras às nossas mãos. Sim, assim diz o Senhor dos exércitos: eis que eu os punirei, os jovens morrerão à espada, os seus filhos e as suas filhas morrerão de fome, e não haverá deles resto nenhum, porque farei vir o mal sobre os homens de Anatote no ano da sua punição. Maquinando pelas costas de Jeremias. A gente não sabe, mas Deus sabe. Aí sabe o que acontece com aquele que maquina pelas nossas costas? Ou se converte para andar junto, ou Deus separa para bem longe, ou Deus manda para o buraco. Neste caso, terceira opção, manda para o buraco. Capítulo 12. Justo és, ó Senhor, quando entro contigo num pleito. Contudo, falarei contigo dos teus juízos. Porque prospera o caminho dos perversos, e vivem em paz todos os que procedem perfidamente. Plantaste-os, e eles deitaram raízes. Crescem, dão fruto. Tente nos lábios, mas longe do coração. Mas tu, ó Senhor, me conheces. Tu me vês e provas o que sente o meu coração para contigo. Arranca-os como as ovelhas para o matadouro e destina-os para o dia da matança. Até quando estará de luto a terra e se secará a erva de todo o campo? Por causa da maldade dos que habitam nela, perecem os animais e as aves, porquanto dizem: ele não verá o nosso fim. Tudo ia bem no paraíso, no jardim do Éden, até a queda do homem e da mulher. E aí o que aconteceu? A terra toda padece. Padeceu, padece até hoje essa desobediência. E aqui não é diferente. Se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz não te sentes seguro, que farás na floresta do Jordão? Porque até os teus irmãos e a casa de teu pai, eles próprios procedem perfidamente contigo. Eles mesmos te perseguem com fortes gritos. Não te fiz
deles, ainda que te digam coisas boas. Ou seja, é Deus falando. Essa foi a resposta de Deus à pergunta de Jeremias. Desamparei a minha casa, abandonei a minha herança. A que mais eu amava, entreguei na mão de seus inimigos. A minha herança tornou-se-me como leão numa floresta. Levantou a voz contra mim, por isso eu aborreci. Acaso é para mim a minha herança, ave de rapina de várias cores, contra a qual se ajuntam outras aves de rapina? E depois ajuntai todos os animais do campo, trazei-os para a devorarem. Muitos pastores destruíram a minha vinha e pisaram o meu quinhão. A porção que era o meu prazer, tornaram-na em deserto. Em assolação a tornaram, e a mim clama no seu abandono. Toda a terra está devastada, porque ninguém há que tome isso a peito. Sobre todos os altos desnudos do deserto vieram destruidores, porque a espada do Senhor devora de um a outro extremo da terra. Não há paz para ninguém. Semearam trigo e cegaram espinhos. Cansaram-se, mas sem proveito algum. Envergonhados sereis dos vossos frutos por causa do brasume da ira do Senhor. Aqui Deus continua falando, dando a resposta para Jeremias. E Deus também está se queixando de todo o mal que fizeram para o povo dele. Eu mando para o cativeiro, mas eu quero que cuidem. Lembra de José na prisão? José não foi tratado muito bem na prisão? O carcereiro não viu graça em José, mas continuou preso. Saiu quando foi no momento de Deus. E assim deveria ser Judá no cativeiro. Não ser feito de escravo, humilhado, maltratado. É o que acontece? Deus também corrige os malfeitores. Assim diz o Senhor acerca de todos os meus maus vizinhos que se apoderam da minha herança, que deixei ao meu povo de Israel. Eis que os arrancarei da sua terra, e a casa de Judá arrancarei do meio deles. E será que, depois de os haver arrancado, tornarei a compadecer-me deles, e os farei voltar, cada um à sua herança, cada um à sua terra. Se diligentemente aprenderem os caminhos do meu povo, jurando pelo meu nome, tão certo como vive o Senhor, como ensinaram o meu povo a jurar por Baal, então serão edificados no meio do meu povo. Mas, se não quiserem ouvir, arrancarei tal nação, arrancá-la-ei e a farei perecer, diz o Senhor. Entendeu? Olha, vocês têm que seguir os caminhos do meu povo. O meu povo está andando reto? Está. Então vocês andem reto com o meu povo. Do contrário, arranco tudo e vocês vão junto.